Krause Assistencial apresenta NAP TV. No programa de hoje, Neymar Gil nos trará algumas reflexões sobre o novo ano. Daniela Henkel traz questões sobre a ansiedade. Gabriela Marques nos traz dicas para 2020. E o TBT NAP é sobre a infância com a Cíntia Miranda. Olá, eu sou a Danúzia e você está assistindo NAP TV. Bem-vindos! Este é o nosso último programa de janeiro, mês dedicado ao cuidado da saúde mental. Neste momento, a gente vai trazer, então, um bate-papo, um quadro com a psicóloga Daniela Blaut, falando sobre ansiedade e depressão, temas tão importantes atualmente, tão discutidos. Então, confere na matéria este vídeo. Olá, hoje vamos falar sobre um tema muito prevalente, que é a ansiedade e a depressão, onde nos entendemos que é um dos efeitos muito grandes a nível social, onde muitas vezes a gente vai vivendo nos dias, no momento contemporâneo, e as coisas vão ocorrendo e a gente não vai se dando conta que algumas coisas não vão tão bem quanto a gente gostaria, e dentro disso a gente vai sempre buscando situações onde um certo conformismo, lidando com coisas da vida como sempre foi. Só que ao mesmo tempo a ansiedade ela ocupa uma parte muito grande, né, da nossa vida, onde a gente tem uma aceleração muito forte a nível do pensamento, e isso nos causa muito desconforto, umas sensações onde a gente poder se dar conta, né, e poder lidar com isso, é os sintomas, uma sensação de esse corpo ele começa a adoecer, uma sensação de aperto no peito, às vezes sensação de sudorese, as mãos muito suando, uma relação às vezes de tontura, uma condição de equilíbrio. E o que mais se entende a nível, né, que prevalece é esse pensamento mais acelerado, não conseguindo estar com situações atuais, onde você está fazendo uma situação de estudo ou trabalhando com as questões de atividades profissionais, ou curtindo situações com própria situação de lazer, onde isso não tem mais o prazer, não consegue viver aquilo, porque aquilo está muito à frente, o que prevalece, o que vai ser mais ações futuras. Então, nesse é um momento onde a gente tem que dar um olhar mais especial, podendo entender o quanto isso tem um prejuízo, eu diria um prejuízo muito psíquico, emocional dentro da relação da vida, né? E a partir disso, com uma prevalência muito grande, a gente pode entender à frente que isso também tem um adoecimento que onde vai para o espectro mais dos transtornos, né? Que é a ansiedade geral, mas onde ela tem várias facetas, onde ela pode ter algumas situações, tanto isolamento, um efeito mais social, e a partir disso é muito importante nós termos o olhar para isso. Olhar de enfrentamento, entender o que está acontecendo agora e muitas vezes precisar dar uma parada, entender o quanto vai precisar de um apoio, de um profissional, podendo lidar com isso ou consultar com o clínico, situações que estão ocorrendo para poder sentir que o que está de fato acontecendo com a vida. E a partir disso é fazer ações que vão ter uma mudança de comportamento, podendo fazer um entendimento para ter uma melhor qualidade de vida. Porque a gente entende hoje que a sociedade tem uma gama assim, daqueles profissionais, pessoas que estão ativas profissionalmente, com muitas tarefas, o excesso hoje, e esse é um efeito mais social, que é onde nós olhamos para questões de agenda, olhamos para as questões de muitos compromissos, e isso a gente vai num fluxo, às vezes, muito frenético, de podendo entender o quanto isso faz parte da vida. Mas não, e através disso a gente tem que ter um olhar com seus limites, podendo ter uma reflexão sobre isso, o que eu quero fazer disso e o que isso vai compreendendo a minha vida. A partir disso, a gente busca ações de enfrentamento e quando se prevalece um medo iminente muito forte de situações
adversas, é poder olhar para isso com mais propriedade. Enfrentar esse medo, podendo entender o que esse desconhecido vem. E, acima de tudo, ver a nível mais biológico, né? A ansiedade, ela nos leva a uma condição muito forte, onde prevalece muito a nível de cortisol, adrenalina. Isso tem um adoecimento a nível celular. E se a gente vai percorrendo e cronificando isso ao longo de meses, anos e décadas, a gente vai se ver frente a um processo de envelhecimento diferente. E até então é poder entender o quanto nós vamos envelhecer com saúde ou não. E aí a gente pode entender que hoje temos termos muito estudados dentro da literatura, né, que é a condição da pseudodemência. Hoje é um termo muito novo e podendo olhar, é um outro espectro, assim, um outro formato da demência, de doença de Alzheimer em si e outras fluidez, né, de demências, mas é um pseudodemência, nos traz uma condição atrás de uma depressão, uma condição não tratável. E a grandeza de tudo isso é que hoje há estudos referentes a isso, que quando se tem esse nível elevado de ansiedade, que leva para uma depressão, que hoje se traz às vezes quando o mal do século, né? A sociedade toda vai buscando e caminhando isso para prevalência daqui a algumas décadas, onde vai ter muita prevalência referente a isso, é que tem tratamento. E o tratamento é esse, é poder enfrentar, poder entender isso, fazer uma parada e uma busca de qual é o formato que você quer levar a sua vida. Podendo entender o quanto a qualidade de vida está prevalente, o quanto você quer ações, e sempre se pensa nisso, né? Por que quando a gente vai para uma viagem, a gente faz uma pequeno checklist ou uma lista, ou saber o que a gente vai levar na mala? A gente faz um planejamento, a gente utiliza alguns itens e a gente vai planejando algo para seguir. Eu acho que a vida se torna a mesma condição, né? Quanto a gente quer pensar para ações futuras e planejamento, até planejamento de aposentadoria, lidar com coisas diferentes, a gente faz um planejamento, a gente organiza. E para isso a gente tem que parar muitas vezes na vida, em algumas fases, e entender o que está acontecendo. Fazendo alguma lista, podendo lidar com tudo isso, para poder ter uma melhor forma quando chegar. Porque o adoecimento, ele se traz isso. E hoje, quando se pensa, não em doença mental, como se pensava no passado, mas é saúde mental. Então, estamos em janeiro, né, no mês branco, né, que se diz da saúde mental. Então, é saúde para buscar, né? E eu acho que quando se pensa o lado emocional e psíquico, a gente está buscando saúde. E sempre está relacionado não só uma saúde física, mas quanto psíquica, né, emocional, buscando a nível da qualidade de vida do indivíduo. A equipe do NAP agora conta com mais um profissional, de estagiário para psicólogo. O Neymar Gil vai trazer uma matéria super interessante para vocês, falando um pouquinho deste novo ano que está se iniciando. Confere lá, dá uma olhadinha. E aí, já pulou tuas 7 ondas? Já comeu tua lentilha? Né? Já guardou o teu trevo de 4 folhas na carteira? Colocou aquela roupa bem bonita, colorida para amor, dinheiro, né? Esperança, paz? Pois é, 2019 passou, 2020 já chegou, já estamos aí. E essas promessas de final de ano, né, junto vem sempre, normal, né, para marcar essa passagem de ciclo, né, que nada mais é do que a marcação de uma passagem de um calendário, de um tempo, né. Então, assim, por curiosidade, então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa passagem de final de ano e um pouco sobre planejamento de vida, né. Não é uma aula, não é nada técnico, mas é exatamente para a gente poder pensar um pouco sobre essas coisas, né, já que ao natural, todo final de ano suscita um pouco na gente também essas questões de como projetando, né, como vai ser o nosso próximo ano. Então, vamos trazer algumas curiosidadezinhas, assim. O nosso calendário que a gente usa hoje para marcar esse tempo, essa ideia de tempo, né, o ano, é o calendário gregoriano e é o mesmo do calendário romano, né, que vem lá de 46 a.C. já. E baseado na ideia, né, nas crenças do povo romano, eles entendiam que os meses, né, a passagem dos meses, eles nominavam e faziam homenagens a alguns deuses, tá? Então, janeiro, como sendo o primeiro dia do ano, 1º de janeiro sendo o primeiro dia do ano, né, no calendário romano, já é uma homenagem ao deus Jano.
que é um Deus bifronte, que os romanos acreditam então, que é quando um Deus tem uma frente, né, um rosto virado para frente e um rosto virado para trás, né? O rosto virado para frente, ele é uma projeção para o futuro, né, para esse Deus visualizar e prever o futuro, né? E o rosto virado para trás é para que ele nunca perca as ideias do passado, para que sempre se olhe para o passado guardando essas histórias, né? Então o povo romano era um povo politeísta, acreditava em vários deuses, diferente de alguns povos que viveram ao mesmo tempo, né, como os primeiros cristãos e os próprios judeus, que eram monoteístas, acreditavam em um único Deus, e também não tinham o 1º de janeiro exatamente sendo o primeiro dia do ano, tá? Mas essa cultura ocidental, ela se expandiu para o mundo inteiro e hoje, por convenção, o mundo inteiro adota esse calendário gregoriano e romano, né, como o 1º de janeiro, então, sendo essa grande passagem, esse grande marco na nossa história de vida, né. Então, assim, para que a gente possa, passados essas comemorações de final de ano, e possa entender um pouquinho mais, então, das nossas grandes questões que suscitam sempre ao final de cada ano, como eu falei, a minha proposta é que a gente pare, então, e comece a pensar sobre a vida, né? Que a gente possa se permitir aprofundar aquilo que normalmente ao final de cada ano a gente faz de uma forma um pouco mais rasa e sempre muito emotivo, né? Sempre uma promessa de que, não, o próximo ano vai ser melhor, né? A gente acaba desejando, inclusive, isso para os nossos familiares e amigos, assim, que 2020 seja um ano melhor do que 2019, né? Que tu possa ter muita paz, muita alegria. São sempre grandes projeções, como se o ano anterior não tivesse sido, de fato, também bom, né? Então, a ideia é que a gente possa aprofundar um pouco esse momento, que a gente possa criar, de fato, uma introspecção um pouco maior e a gente possa pensar, né, sobre o que foi o ano anterior, como o Janus tinha, né, a fonte virada da face dele virada para o passado e dando valor às questões do passado, e possa projetar esse futuro, cenarizando possibilidades e oportunidades. Então, que a gente possa ter momentos somente para nós, onde a gente possa conversar consigo mesmo. Eu sei que é um trabalho um pouco mais difícil, que normalmente as pessoas não têm tempo para si, ou acham que não têm tempo para si, em meio às grandes rotinas e às grandes conturbações do dia a dia, principalmente da vida urbana, né? Mas ainda assim é um processo a ser começado, né? É um processo a ser pensado. Afinal de contas, as nossas relações sociais hoje estão tão virtualizadas e a gente se permite dizer o que está pensando sobre o outro, a gente vai lá, opina, critica, compartilha, né? Está o tempo inteiro procurando essas validações sociais e faz isso muito bem para o outro. Por que a gente não pode fazer na nossa intimidade para a gente e utilizar isso como uma ferramenta estratégica para pensar a nossa vida, né? Para pensar os problemas, para pensar as oportunidades e aí sim melhorar a vida. Então, assim, a primeira dica que eu deixo para a gente fazer é que a gente não faça a crítica de que o ano, faça somente a relevação de que o ano foi ruim, quase como uma retrospectiva da Globo, de que parece que é sempre, meu Deus, quando a gente assiste, nossa, como morreu gente esse ano, como teve catástrofes climáticas, né? Como o mundo está um caos, parece que a cada ano está sempre pior. E não, essas coisas acontecem, é só uma perspectiva, né? De olhar para essas principais coisas. Mas também acontecem muitas coisas boas, então vamos começar a tirar uns 5 minutinhos por dia, né? Que a gente possa começar a conversar consigo, pensar o que eu posso fazer de diferente, né? Que objetivos eu quero para a minha vida? E a partir disso a gente começar a estipular algumas metas e algumas estratégias que sejam palpáveis, porque não adianta a gente criar grandes sonhos se a gente não vai conseguir atingir, senão a gente vai se frustrar. Então, começa aos poucos, vai pensando, né? Começa elaborando um pouco desse pensamento e aí a gente vai projetando o futuro. Tem uma outra questão também que surge muito, né, nos dias atuais, que é o próprio fato da gente não fazer essa introspecção, não parar para pensar sobre a vida, e quando faz isso muito voltado, né, projetando somente para as relações de trabalho, né, somente pensando na minha carreira, né, em quem eu sou. Então, é muito comum que as pessoas se nominem como sujeitos somente pensando, por exemplo, eu sou o Neymar do NAP, né, e não, eu sou o Neymar da família tal, que tem esposa, filhos, sei lá, a gente tem uma vida, né? Parece que a gente restringe toda a nossa vida somente a um trabalho. E esse é um grande erro, porque as relações de trabalho, elas são voláteis, né? Ao mesmo tempo que hoje eu estou aqui, daqui a pouco eu posso estar em outro local, você pode arrumar um novo emprego, trocar, ou ser demitido, são questões normais de um dia a dia, de uma vida social, né? Então, depositar tudo isso, né, todas essas confianças numa única
numa única posição é um risco muito grande, né? Então, já que a ideia é a gente marcar essa passagem de ciclo, né, como se a gente pudesse zerar os problemas na virada de um ano para o outro, na verdade não, os boletos vão continuar lá, os problemas vão continuar persistindo enquanto a gente não parar e olhar para eles, né? E para isso as duas cabeças do Jano, inclusive na mitologia romana, né, a gente precisa olhar para eles justamente para a gente resolver eles, né? Deixar o tempo passar, viver as síndromes de Zeca Pagodinho aí, de deixa a vida me levar, essas coisas não vão funcionar, não funcionam, né? E também deixar para resolver os seus problemas, ou procurar um profissional da saúde, né? Um psicólogo, seja se seu problema for de natureza relacionada à sua saúde mais a peso, corpo, né? Com nutricionistas, endocrinologistas, né? Quiros, físios, fono. Não deixe para procurar esses profissionais quando o teu problema já estiver estabelecido, né? E muitas vezes sem uma possibilidade fácil de converter isso, né? Então, nós somos, afinal, profissionais da saúde, não profissionais da doença, né? Então, procure a gente, trabalhe a tua prevenção, né? A atenção primária é muito mais rica e muito mais barato, né? É muito mais fácil resolver um problema e na psicologia não muda, né? Então, uma pergunta boba, né, que é muito comum os pacientes, inclusive, chegarem para nós e perguntar assim, mas isso é normal? Com medo de que alguma pergunta possa, algum comportamento seu possa não ser normal. É normal, isso também acontece comigo e tal. Então, assim, imagina quanto tempo demorou para que algumas pessoas tivessem essa tranquilidade de ouvir de um profissional assim, poxa, isso acontece com muitas pessoas. Faz parte do desenvolvimento humano, faz parte do dia a dia, faz parte do comportamento social. Então, o que é padrão, né, normatização de normalidade, né? Então, às vezes a gente não se permite escutar e conversar e falar sobre saúde mental e aí quando a gente vê e vai ouvir sobre isso, já está num processo de adoecimento, né? Livro, série ou filme? Confira aí mais uma das nossas psicodicas. Logo após teremos o nosso intervalo, mas segura aí que teremos mais NAP TV. A minha psicodica de hoje é sobre um livro chamado Consertador de Coisas, da escritora Milena Barazetti, que é daqui de Novo Hamburgo, e ela conta um pouco da história de Sophie, que é uma menina que tem algumas dificuldades para sentir algumas emoções, que ela é bem quieta, bem no canto dela, e ela vai escrevendo cartas. Então ela gosta muito de um gato, que aparece bastante no livro, é uma história bem lúdica e bem legal para os pais lerem com seus filhos e também poderem conversar sobre diversos temas que o livro vai abordando. A Exatos começou de um sonho de poder ser um diferencial por onde eu passava. E foi assim que ela surgiu, trabalhando na Prefeitura de Estância Velha, onde o senhor Ivo Jacinto Baumgratz me convidou para fazer a contabilidade dele. E hoje, 30 anos depois, temos nossa nova sede em Estância Velha, com 1.800 metros quadrados, para atender nossos 600 clientes em toda a região. Convido você a conhecer a Exatos. 30 anos apoiando o empresário da região. O NAP, Núcleo de Atendimento Psicológico, é um serviço voltado para a psicologia e também para as áreas de quiropraxia, nutrição, terapia ocupacional, psiquiatria, psicopedagogia, palestras e cursos com profissionais capacitados e diferentes estilos de atendimento, pois cada um de nossos pacientes é único e merece ser tratado dessa forma. Aqui você encontra os mais modernos tratamentos que o mercado oferece, uma plataforma inovadora de realidade virtual para fobias, ansiedades e transtornos. O NAP oferece ainda convênio para empresas e o Clínica Escola. A
Agende uma visita, conheça os nossos serviços e encontre o apoio que você precisa. Estamos de volta. Nossa, este mês passou voando, né? Vocês não acham? Entre férias, retorno da rotina, organização, às vezes surge a sensação de que não sobrou tempo para nada. Mas então, ainda dá tempo de retomar algumas coisas do ano anterior, ver as programações para o ano de 2020. Então, vamos ficar agora com algumas dicas da psicóloga Gabriela Marques. Olá, hoje eu vim trazer 3 dicas para 2020 e a primeira seria: tire 20 minutos do dia para você. Isso mesmo, pode parecer banal, mas 20 minutos do dia para fazer o que você gosta pode tornar aí o seu dia muito mais prazeroso, mais calmo, mais tranquilo. Seja 20 minutos para correr, para olhar uma série, para assistir YouTube, para fazer algo que você gosta. Afinal, se trabalha tanto, se vive numa correria constantemente, então por que não reservar aí 20 minutinhos do dia, seja de manhã, seja antes de dormir, seja no meio da tarde, mas 20 minutos do dia é importante. A segunda seria: cuide da sua alimentação, ou tente. Se possível, tente cozinhar para você mesmo pelo menos de 1 a 2 vezes por semana. Pode parecer banal, mas cozinhar para você existe todo um envolvimento. Aliás, cozinhar envolve afeto, envolve cuidado, envolve se planejar para ter os ingredientes em casa. E isso pode fazer toda a diferença na organização da sua rotina, inclusive num tempinho para parar, pensar, ir no mercado e se organizar aí para poder produzir a sua alimentação, a sua refeição. Congelar também é bom, congelar os pratos da semana, né? Isso pode fazer com que você evite de comer fora, de comer bobagens e até de gastar com, refeições aí que não há necessidade, né? Gastar com bobagens. Lembrando que tirar esse tempo para você cozinhar, fazer algo que você gosta, você vai estar transformando uma tarefa em uma satisfação, em um prazer, porque me diz se não tem um prazer melhor do que comer uma comida feita em casa, né, feita com carinho, planejada, enfim. E a terceira dica seria: anote seus sonhos pela manhã. Isso mesmo. Durante a noite temos o nosso maior contato com o nosso inconsciente. E através dos sonhos nós temos vários insights, né? Conseguimos aí elaborar questões que vivemos durante o dia, durante a semana, mas também nos dar conta de várias coisas aí que tem a ver com o que estamos vivendo no momento. Algumas pessoas contam que não lembram dos seus sonhos e até se angustiam com isso. Mas muitas vezes devemos deitar pensando: vou lembrar do sonho que eu tive amanhã. E de manhã anotar. E isso faz toda a diferença, porque muitas ideias surgem dos sonhos, né? A nossa criatividade muitas vezes se manifesta aí através dos sonhos. Então é isso. De maneira geral, desejo a você um ótimo 2020, que você consiga aí colocar suas metas em prática, descansar um pouco mais, tirar um tempinho para cozinhar, cuidar da sua alimentação. Confesso que eu estou amando esse novo quadro do programa NAP TV, o TBT NAP. É um momento perfeito para rever grandes matérias, rever coisas que foram ditas lá nas primeiras edições do NAP TV. E agora, então, o papo é com a Cíntia Miranda, que vai nos mostrar que é possível aprender brincando. O desenvolvimento social a gente pensa principalmente com contato com outras crianças, né? Mas cabe à referência, o adulto, ali pontuar o que é positivo, o que é negativo, precisa emprestar para o colega, precisa emprestar para o amigo, daqui a pouco aquela mãe está ali pontuando situações naquela brincadeira onde vão trazer benefícios para essa criança como sujeito, né? Para saber lidar nesse mundo social depois, porque o que acontece hoje, né, que a gente vê muito assim, adultos que vão para uma seleção de emprego, tem todos os pré-requisitos, aí quando chega na questão lá, não sabe ser empático,
não consegue fazer a questão da resiliência com o outro. Então isso tudo implica lá naquele brincar, muitas vezes, que não aconteceu de uma forma saudável, né? A aprendizagem, assim, eu entendo que ela é uma fita isolante, né? Então, assim, a neurociência traz muito isso. O que o pai vai trazer para essa criança? O afeto, né? Então, quando tem a brincadeira e o afeto, aquilo gruda e aquilo vai ficar guardado na memória. Então, assim, os pais ou os responsáveis desse sujeito, dessa criança, vai fazer essa iniciação. E esse brincar, esse desenvolvimento e essa afetividade são os que vai beneficiar para essa criança, para esse sujeito. A questão dele se conhecer-se, principalmente, né? A questão de se colocar no lugar do outro, a questão de saber os seus limites, principalmente as questões do limite onde o adulto coloca para essa criança também. Isso tudo traz segurança, né? Então isso faz com que a criança vá se tornando um sujeito apto para encarar esse mundo afora, né? E isso para mim é primordial na brincadeira, né? Então, assim, esse prazer, essa memória, isso tudo que vai conservando de cada criança, de cada sujeito, é o que ele vai levar para a vida inteira, né? Então, muitas vezes a relação da criança na escola, com os pais, partiu desse brincar, né? E hoje a gente vê, assim, que nessa pós-modernidade agora, né? Então, assim, é muito aquela coisa do imediato, tudo muito corrido, e o parar e brincar não acontece de forma saudável, né? Muitas vezes acontece, não que o eletrônico seja ruim, mas muitas vezes acontece de largar o celular para o seu filho e não ter aquele contato, né? Não dizendo que isso é importante, a gente está nessa geração, então eles precisam dar conta disso, mas a questão do brincar, do olho no olho, do contato, do afeto, isso traz segurança para essa criança, né? Porque quando a criança ela brinca, ela é protagonista naquele momento. Então é um momento onde ele se libera. Então muitas coisas que ele tem dentro de si, ele demonstra também na brincadeira, né? Então a gente vê as crianças hoje muitas vezes brincando, falando no telefone, né? Representando coisas que eles vivenciam em casa. Então esse brincar, essa maneira que eles mostram, é uma maneira de colocar para fora o que eles têm interno também, né? Só que cada faixa etária tem uma maneira de brincar. Porque tem também a questão ali do egocentrismo, e depois de conseguir compartilhar essa brincadeira com os pares, né? Então, cada faixa etária eles vão desenvolvendo esse brincar de uma maneira diferente. Hoje existe uma cobrança muito grande, né? Então, assim, tu se aperfeiçoar, tu fazer um curso disso, daquilo. Então, as crianças, o que está acontecendo? Ao invés de ter esse momento livre, e assim, até é importante ressaltar que isso está na lei, né? Então, a criança tem o direito e o dever de brincar, ter esses momentos de lazer. Isso está ficando esquecido em alguns momentos, principalmente na constituição familiar. Por quê? Porque aquele sujeito precisa falar inglês, precisa ser bom no jogo, precisa ser bom na escola, precisa fazer esporte, precisa desenvolver um intelectual, precisa passar primeiro lugar na medicina, precisa se sair bem no vestibular, precisa ser o primeiro do concurso, né? Então, assim, os pais estão preparando para isso, mas estão esquecendo que é primordial a brincadeira anterior a isso. Então, vamos nos despedindo, mas lembrando que todas as nossas matérias vocês podem rever nas redes sociais, no YouTube, Instagram. Também vocês podem entrar em contato conosco através do WhatsApp, telefone, podem sugerir temas e a gente se vê na próxima semana. Até mais! Krause Assistencial apresentou NAP TV.